chamo Júnior Brasil, sou Community Manager da CoinEx desde o ano passado, maio de 2022, e sou formado em Direito. Nosso tema da palestra hoje é a evolução das corretoras centralizadas e o seu impacto no mercado de criptoativos. Os primeiros dias do Bitcoin, a negociação de criptomoedas, elas estavam restritas a transações entre pessoas. Então, para você realizar uma transação, por exemplo, comprar Bitcoin, era necessário haver duas pessoas, dois lados das transações dispostas a aceitar essa negociação. Então, a primeira corretora que, de fato, assim existiu foi a Bitcoin Market, que foi lançada em março de 2010, e ela permitia que essas transações combinadas fossem liquidadas diretamente entre os usuários. Então, nos anos seguintes foram surgindo mais corretoras centralizadas, básicas, as SECs mais básicas, como a Mt. Gox e a Bitstamp, né? Mas os problemas de liquidez, a baixa liquidez, a fraca segurança e também a falta de funcionalidade acabaram tornando essas primeiras negociações um desafio. Então, com o tempo foram surgindo corretoras modernas, corretoras mais evoluídas, com mais recursos, né, com ampla gama de recursos, e elas começaram a oferecer um serviço completo. Então, elas acabaram desempenhando um papel crucial no crescimento da economia criptográfica e, atualmente, essas corretoras elas oferecem diversos serviços, como gráficos robustos, índices, negociação de derivativos, staking, empréstimos, muito mais. Usando a CoinEx como exemplo, também temos AMM, conta financeira e outras coisas também. Bom, a elevada liquidez, né, permite a entrada e a saída desses ativos sem tanto esforço, sem maiores problemas. E, ao mesmo tempo, essas corretoras hoje, elas oferecem, dispõem de procedimentos como o KYC, né, que é uma verificação de identidade. Hoje em dia, a maioria das corretoras, elas exigem essa verificação de identidade imediata para que alguém comece a operar, né? Então, para iniciar qualquer operação nessas corretoras, você precisa realizar essa verificação de identidade, envio de documentos, fotos, enfim. Usando a CoinEx também como exemplo aqui, não é necessário essa verificação de identidade no ato do cadastro, você pode realizar seu cadastro e operar normalmente. É permitido saques diários de até $10.000 sem essa verificação de identidade. Acima disso, realmente é necessário, então, verificar a identidade. Aqui temos exemplos de algumas corretoras, como a Coinbase, a Binance, Kraken, a própria CoinEx, né? Então, outro ponto é que as corretoras centralizadas, elas têm sido a porta de entrada para muitos investidores, né? Muitos investidores e traders no mundo das criptomoedas. Por possuir interfaces amigáveis, né, a facilidade que um novo usuário, assim que ele entra no mercado, que ele tem para realizar a negociação numa corretora centralizada, é um atrativo, né, para a adoção. Também a confiança na plataforma, o próprio UX, que é a experiência do usuário, a liquidez elevada, o suporte ao cliente também. Nós trabalhamos com comunidade também, então nós vemos que os usuários eles se sentem mais confiáveis quando tem esse suporte, quando ele sabe que tem um suporte em caso de algum problema. Então, um depósito errado, ele sente que pode abrir um ticket para resolver esse problema e ele vai ser solucionado. Diferente de, por exemplo, uma carteira, se ele envia errado, acaba perdendo esse ativo e não tem como repor. Então, essa segurança que o suporte ao cliente também traz, acaba tranquilizando esses novos usuários para entrar no mercado. E outro ponto também é a variedade de criptoativos para negociação. Na CoinEx nós temos mais de 700 criptomoedas listadas, são mais de 1.100 mercados também para negociação, spot, futuros, margem, enfim.
Então, outro ponto é que a presença das corretoras centralizadas, elas ajudaram a aumentar a visibilidade das criptomoedas no mundo, tanto na mídia como na consciência pública. Nós vemos, é muito comum ver hoje em dia corretoras patrocinando equipes, principalmente em esporte, futebol, campeonato brasileiro tem corretora patrocinando o próprio campeonato, clubes, enfim, atletas, é muito comum, não só no futebol, futebol americano, outros esportes, Fórmula 1 também, várias equipes, a Copa do Mundo de Rugby, Rugby League, que teve no último ano, também foi patrocinada pela Coinex, enfim, são vários. E a respeito dos impactos das corretoras centralizadas no mercado de criptomoedas, elas possuem vários recursos, então a introdução de novos ativos que a listagem desses ativos de alto perfil, eles podem gerar uma conscientização significativa e picos de preços imediatos. Então, essas corretoras, elas atuam como guardiãs nesse sentido. Outro ponto também é o aumento da liquidez. As corretoras, elas consolidam as ordens de compra e venda na sua base de usuários e melhorando significativamente a liquidez em comparação com a negociação peer-to-peer. E a elevada liquidez também, ela reduz a derrapagem e permite que grandes transações sejam feitas e sejam executadas com facilidade. Descoberta de preços mais fácil também, que ao agregar essas ordens, as corretoras elas facilitam a determinação dos preços predominantes dos ativos e isso as torna o principal mecanismo de descoberta de preço. Outro ponto também é a redução do risco da contrapartida, como as corretoras elas atuam como intermediária elas atuam como intermediária nas negociações, não há necessidade de você entrar em contato diretamente com a pessoa que você está negociando. Ela intermedia essa compra, executa as negociações e você não precisa ter essa confiança direta com a outra pessoa. Outro ponto é acelerar a adoção popular. Então, corretoras com fácil uso, como a Coinbase, a Binance e a Coinex, elas tornaram o mercado de cripto acessível para os investidores não experientes e isso ajudou a impulsionar a adoção. Mais um ponto também, o serviço de custódia. As corretoras elas atuam como guardiãs dos fundos dos usuários e quando eles são depositados, eles são transferidos para um local mais seguro, armazenado em carteiras mais seguras. E isso acaba protegendo os fundos dos usuários de eventuais vulnerabilidades. Também as chaves privadas melhoradas, muitas corretoras também usam arquiteturas com carteiras com várias assinaturas, para que as transações elas exijam a aprovação de várias chaves para poder para assegurar a proteção. Outro ponto também, a autenticação de 2 fatores, que a maioria das corretoras elas implementam o 2FA, autenticação de 2 fatores, exigindo uma forma secundária de verificação. Então, pode ser por mensagem de texto, SMS, ou por um autenticador, como o Google, o autenticador da Microsoft, entre outros, para que os usuários eles façam acesso à sua conta e evitar logins não autorizados. Outro ponto também bastante importante, principalmente nos últimos meses e anos, é a prova de reserva, que recentemente houveram vários escândalos, vários problemas relacionados ao uso indevido dos ativos dos usuários. Isso acabou resultando na falência de várias corretoras, Então, esse tema está sendo bastante debatido até hoje e tornou uma preocupação entre os investidores, com as corretoras elas dispostas a mostrar que elas possuem esses ativos. Então, as principais corretoras, como a Kraken, a Coinbase, a Coinex, elas implementaram auditorias periódicas por empresas terceirizadas de confiança para verificar suas reservas. Então, as auditorias da prova de reserva, elas fornecem a responsabilidade e afirmam que essas corretoras elas não estão operando uma reserva fracionária. É a prova que essa corretora ela pode permitir tanto os saques com facilidade, mesmo em momentos de pico de movimentação.
Aqui fiz um pequeno comparativo com relação às negociações das corretoras descentralizadas e as centralizadas, né? As corretoras descentralizadas, ou as DEX, elas ganharam bastante destaque nos últimos anos, em razão da sua natureza descentralizada. Então, ela deu maior ênfase na privacidade e na segurança, só que as corretoras centralizadas, elas ainda dominam o mercado em termos de volume de negociação, por causa da facilidade de uso, liquidez, e os recursos também, são os diversos recursos que são oferecidos pelas corretoras. Então, aqui temos um gráfico que mostra a proporção do volume de negociação das DEX em relação às corretoras centralizadas. Em destaque o mês de agosto, o último mês, em 2023, essa proporção de negociação foi de 14%, 14,13%. Comparando com o ano passado, houve um aumento, essa proporção foi de 10,49%, como bem mostra o gráfico. E, passando aqui, então, isso mostra que as corretoras centralizadas, elas ainda dominam o mercado em termos de volume de negociação, mas também é importante destacar que as corretoras descentralizadas, elas têm crescido em popularidade e, com certeza, vão desempenhar um papel muito importante no futuro. E que, apesar das mudanças nesse cenário das criptos, as corretoras elas continuarão a ser uma força significativa no mercado por um tempo considerável.